Como diz ali, né, o poeta contemporâneo, o brasileiro não tem um dia de paz. E é isso, aí a gente continua tentando, né? Respira fundo e vai. E quando a gente achava que não dava para essa questão das vacinas ficar, assim, mais bizarra do que já é, a gente conseguiu se escalar para um outro patamar, né? Porque, assim, sofrimento pouca bobagem, o brasileiro não tem um dia de paz. E a gente, assim, quando a gente tá chegando no fim do poço, a gente acha pouco e fala, vamos cavar mais, né? Vamos atrás do absurdo, assim, porque o difícil a gente já tem facilmente. Joca é um personagem, assim, muito frequente nos meus vídeos, né? E fica latindo aqui no fundo, mas bora lá, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gourmetização da vacina. E aí você pode me perguntar, que diacho é isso, Michele? Bom, o que você faz num lugar gourmet? Você pede um cardápio, um belo de um cardápio, você fala assim, acho que eu quero um vinho tinto, eu quero um vinho branco, eu quero batatas fritas, eu quero uma carne ao ponto. Você escolhe, né? Mas assim, a questão da escolha é um negócio assim muito interessante, porque você escolhe quando você pode escolher. E aí quando a gente pensa na vacina, é um negócio meio absurdo, né? Porque até então, ninguém ficava perguntando, ai, que marca que é a da febre amarela? Que marca que é a da H1N1? Ou afins, né? Eu nunca cheguei num posto para perguntar a marca de vacina, e dessa vez não foi diferente. Quando a moça me falou assim, é a AstraZeneca. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, meu braço está aqui esperando há 1 ano e meio. 1 ano e meio apenas. Então pode vir Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, né? Contanto que esteja aprovada, contanto que tenha eficácia comprovada, belezinha, sabe? Porque, cara, a gente escolhe quando a gente pode escolher. E quando a gente tá pensando numa pandemia mundial e a gente é o país com mais mortes, né? E um governo, assim, pra lá de falho, pra dizer bem o mínimo. Quando a gente pensa na condução do sistema de imunização, de comprar vacina e de fazer essa distribuição a nível nacional, o que menos me importa é o fabricante, né? Até porque eles não vão aplicar nas pessoas algo que não tenha, assim, o mínimo de estudo sobre. Aliás, essa foi a parte que demorou, né? Então, viva o SUS, viva a ciência, viva as pessoas que estavam aí se debruçando em cima das pesquisas dia e noite, né? Pra escutar pessoas falando que era só uma gripezinha. Imagina! Né, que é um nada, assim, que, vamos comprar esse comprimidinho aqui que vai dar bom, né? A gente tá pagando até hoje por isso, mas bom a gente sabe que não deu. Pra mim parece aquela coisa do tipo, sei lá, você tá no meio de um tiroteio e alguém te oferece um colete à prova de balas, e aí você para e pergunta, é nacional esse produto? Pra mim parece, sei lá, você tá no meio de um deserto e aí você pergunta, alguém passa aí te oferecendo água e você fala, mas é água mineral ou é de qual fonte que é essa água? Porra, pega logo a água. E aí tem, claro, as pessoas que usam o velho argumento do mas eu não tenho o direito de escolha. Eu acho muito engraçado querer escolher agora. Acho muito engraçado querer perguntar a marca de vacina no meio de uma pandemia. Ou então se negar a tomar uma vacina como se isso não tivesse responsabilidade social sobre essa escolha, sabe? Como se isso não impactasse outras pessoas. Porque se você pega, você não simplesmente pega, mas você repassa isso para outras pessoas, né? E acho que tem algumas questões aí que aparentemente as pessoas ou ignoram ou fingem que não sabem sobre o funcionamento de uma vacina. E quando eu penso nisso, eu sempre tento pesar pelo lado, tipo, será que a pessoa não sabe mesmo? Porque, cara,
ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce, tipo, com toda a informação na palma da mão. E isso é normal e tá tudo bem. Outra coisa é as pessoas te apresentarem dados, as pessoas te darem essa informação e você simplesmente se recusar. Ou dizer que aquilo não funciona, mesmo quando tem pessoas que são estudiosos daquilo, que tem total local de fala pra te explicar aquela situação, e você fala assim: fulano tomou a vacina e ainda pegou a doença. Eu já tomei vacina de gripe e já peguei uma gripe fodida. Porque assim, diminui a probabilidade de você pegar, diminui a chance de você pegar de uma forma grave, diminui. Estamos aí, né? E pode ser que você tome a primeira e a segunda dose e ainda pegue Covid? Pode ser, porque vacinas podem não te imunizar completamente, sabe? E isso eles vêm falando, assim, desde que eles começaram os estudos, explicando questão de taxa de eficácia, questão de uma ser mais eficiente do que a outra, mas de todas protegerem no sentido de casos graves, o que diminuiria consideravelmente a quantidade de pessoas hospitalizadas, o que, né, durante o colapso do sistema público foi o que aconteceu, não só do sistema público, mas do sistema privado, porque nenhum deles deu conta, nem mesmo em conjunto, de abastecer para a quantidade de pessoas que estavam doentes. Então, assim, falta um pouco de buscar informação e buscar informação em fontes confiáveis. Além de buscar informação, a gente precisa ter um pouquinho de filtro, né? Quando a gente vê uma informação mastigada demais, ou fácil demais, ou principalmente absurda demais. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, você tem responsabilidade e todo mundo tem. Não só os grandes jornais, os grandes meios. E acho que tem que ter... A gente precisa ter um pouco de noção e falar mais do que, mas todo mundo diz isso, mas eu escutei. Escutou de onde? Leu aonde? Que fonte é essa? Porque eu posso falar que, sabe, que rosa é roxo, que vermelho é preto, posso falar o que eu quiser. Daí a provar, daí a ter fontes, daí, né, A mais B... Aí são outros 500, e acho que falta um pouco não só dessa busca, mas desse interesse em buscar. Para além disso, tem alguns outros pontos, né, que acabam sendo engraçados nesses argumentos todos. Olha, tem um fiozinho passando bem aqui. Quando as pessoas, por exemplo, querem argumentar que o governo não foi falho na condução da vacinação e tudo mais, e falam, mas a gente é um dos países que mais vacinam no mundo. A gente vacinou depois que estava todo mundo indo embora. Então, vacinar agora, é claro que é mega importante. Não é tipo, não vale, então não vamos... Não, tem que vacinar. Mas desarma um pouco quem tá do outro lado, sabe? Pensa em dados, sabe? O quanto a gente não teria evitado se a gente tivesse vacinado antes. Esse é o ponto. Não é partido A versus partido B. É a Maria, é o João, é o Antônio, são todas as pessoas que foram embora e que vacinando antes talvez não tivessem ido. Para além disso, a gente tem alguns outros argumentos aí que são bem do duvidoso, né? Bem do duvidoso, que é tipo um dos grandes aí, né? Mas vocês não sabem quantas dessas pessoas fizeram um tratamento precoce com cloroquina? Quantas dessas pessoas, né, foram beneficiadas pela cloroquina? Primeiro que não tem comprovação científica nenhuma sobre isso, né? Existe o remédio tem outras funcionalidades, mas referente à Covid, não existe nada que se comprove a utilização e muito menos o gasto de dinheiro que foi feito nesse sentido, quando a gente podia ter comprado vacina pela metade, por um quarto, às vezes, né, do preço, aí dependendo de quando esses e-mails aí foram oferecidos pra gente. A gente não sabe quantas dessas pessoas tomaram cloroquina. Tá legal, essas pessoas aí também comeram pão francês, tomaram água, tomam leite, faz uma caminhadinha ali pelo bairro, assiste televisão, ou sei lá, usa o celular. O que será que funcionou pra elas? Não sei, né?
comprovadamente, assim, de forma científica, nenhuma dessas coisas tem eficácia. E quando a gente precisa argumentar, eu acho que é isso que a gente tem que levar um pouquinho, só um pouquinho em consideração, né? Porque assim, eu não tomo remédio se eu não souber minimamente que foi feito para aquilo e que existe chance de eu melhorar, né? Senão eu vou só tacar remédio à toa. Gastar dinheiro ali, né? Principalmente quando a gente tá pensando numa compra enorme a nível nacional com o dinheiro do povo. O mínimo que a gente precisa ter, né? É ali um embasamento. E eu acho importante falar sobre isso e sobre todos esses argumentos que são descabidos, especialmente nessa altura do campeonato, porque a gente ainda tem que escutar que foi feito terrorismo com as pessoas porque ficavam falando o número de mortes o tempo todo. Cara, a gente vê pessoas que não levaram a sério apesar disso tudo. Ou então que a gente torce contra, que a gente nunca fica feliz com nada e que a gente não fica feliz com a vacinação, né? Ou com as pessoas que foram curadas. Não é isso. A gente fica feliz. Inclusive, né, a gente tá pedindo vacina desde que a vacina é vacina. Desde que houve, né? Depois que inventaram a vacina, essa vacina específica. E a gente agradece que esteja funcionando, que o número de mortes esteja caindo, mas o fato de a gente conseguir agradecer de um lado não anula o senso crítico do outro, não anula a irresponsabilidade de vocês sabem quem, e não anula o fato de que essas pessoas têm não só que responder ao Senado, mas responder criminalmente por tudo que aconteceu, sim, né? É a questão da irresponsabilidade pública mesmo. E uma coisa, acho que as pessoas ainda têm um pouco dessa dificuldade de entender que você olhar para um lado não anula o outro, sabe? Que a gente pode ficar muito feliz porque milhares de pessoas estão se vacinando, porque milhões de pessoas estão se vacinando, sem esquecer as pessoas que não puderam passar por isso.